Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para iniciarmos o momento da palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. O Ivo aí já chegou. Deus abençoe sua vida, hein, Ivo? Glória a Deus. Hoje nós vamos ter Santa Ceia na igreja, tá, pessoal? Então, quem quiser participar com a gente, o culto começa às 19 horas hoje, tá bom? Deus abençoe, viu, Ivo? A Sandy também acabou de chegar. Deus abençoe. Chama uma pessoa para participar com a gente. Shalom, Deus abençoe, Ivo. Deus abençoe, Sandy. Vai chamando o pessoal aí, eu tenho uma palavra para vocês hoje, que com certeza Deus vai tocar profundamente no coração de vocês, através dessa palavra, ok? A palavra de hoje que eu quero falar com vocês é sobre conhecendo o nosso inimigo. Então nós vamos falar um pouco sobre o que nós devemos fazer para vencer as obras da carne, as obras de Satanás. O diabo realmente tem se levantado nesses dias. Eu até esse atrás ministrei uma palavra na igreja que falava sobre o espírito do engano. O espírito do engano está terrivelmente agindo na terra. Deus abençoe, Catiúcia, seja bem-vindo. Chama outras pessoas aí, por favor. Vai comunicando para as pessoas aí da sua rede, para que elas possam participar com a gente. Tá? Então, o espírito do engano está agindo terrivelmente nesses dias. Satanás está encontrando um solo fértil no coração dos homens para implementar as suas obras, o seu reino. E nós, como cristãos, precisamos estar muito atentos, porque a Bíblia diz que muitos serão levados por vento de doutrinas, né? E muitas vezes pela ganância de homens que não têm temor a Deus. E nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Amém, Jesus? Então eu queria que você chamasse mais pessoas para estar com a gente. Chame outras pessoas aí para nós estarmos participando, tá bom? Já temos aí 5 pessoas. E você que entrou aí, dá um alô para a gente saber quem é você, porque daqui não dá para mim ver quem são essas pessoas, tá? Eu vi aqui a Catiúcia, a Sandy e também o Ivo, né? Já vi os 3 aqui. Glória a Deus. Agora eu precisava saber quem são vocês aí, mais 2 pessoas aí que não deram um bom dia. Eu quero já agradecer a Deus pela sua vida. Hoje é o Dia das Mães. Que você que é mãe, possa ser grandemente abençoado pela presença do Senhor. Não é um dia assim que vai determinar as coisas, mas é bom a gente lembrar, né? Eu mesmo nasci no Dia das Mães. Alguns disseram que minha mãe havia recebido um grande presente quando eu nasci. Então, quero agradecer a Deus pela sua vida. Você que é mãe, que Deus possa te abençoar grandemente nesse dia, tá ok? Então eu queria orar nesse instante. Eu sei que algumas pessoas ainda vão chegar. E se você for, né, avisando aí, comunicando as pessoas, muito mais pessoas estarão entrando, tá ok? Então vamos fazer esse trabalho de formiguinha aí e vamos chamar essas pessoas, até porque, queridos, eu sempre tenho dito que as pessoas têm estado com muito medo nesses dias. E o medo ele é terrível, porque ele cria muitas coisas ruins na gente. Tá? O medo faz pessoas tomarem decisões precipitadas, decisões erradas, tá? Então nós precisamos ajudar essas pessoas. E como é que a gente ajuda? A palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz que onde o Espírito do Senhor chega, o medo é lançado fora. Tá? Então avisa para as pessoas aí que nós estamos no ar e que temos uma palavra. Quero agradecer a Deus pela sua vida, Wilson Reis. Deus te abençoe, viu? Seja bem-vindo e comunique as suas redes aí para participar com a gente. Eu quero fazer nesse momento uma oração, pedindo para Deus estar agindo na sua vida, abençoando a sua casa, abençoando o seu coração. E temos certeza que Deus vai fazer isso. Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus, queremos te agradecer nessa hora, por nós estarmos diante do Senhor, nesse dia, um dia maravilhoso, de sol, um dia muito lindo, um dia que o Senhor nos agraciou, que o Senhor nos presenteou. Queremos que a sua presença seja real na vida de muitas pessoas nesse dia. Alguns que estão até mesmo desviados do seu caminho possam voltar, porque o Senhor está com os braços abertos, aguardando a volta dessas pessoas. E nós oramos
pedindo que o Senhor esteja abençoando essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Abençoa as mães, todas as mães, né? Sabemos que nesses dias tem até mães que não têm dado valor aos seus filhos. Incrível, né? Nós temos visto nesses dias. Mas mesmo essas mães, que o Senhor ajude-os. Que o Senhor, meu Pai, trabalhe no coração delas. Que o Senhor abra o coração dessas mulheres para que elas possam amar os seus filhos, lutar pelos seus filhos. Porque se faltar o amor de mãe nessa terra, meu Deus, o homem com certeza não terá onde mais buscar uma referência de amor. Então que o Senhor ajude essas mães que não entenderam o projeto, não entenderam o propósito e que precisam, ó Deus, voltar à essência, voltar ao princípio. Ó Deus, no nome de Jesus nós oramos, pedimos que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas, Pai, no nome de Jesus. Oramos, ó Deus querido, também para que o Senhor esteja abençoando o teu povo nesses dias, dias de dificuldade, de luta, dias, meu Pai, em que nós temos passado tantos problemas, tantas dificuldades. Pedimos que o Senhor venha e age de uma forma especial na vida dos teus filhos. Queremos que essa palavra seja mais uma martelada, um prego, ó Deus querido, sendo colocado, firmando, meu Pai, a arca dos teus filhos, no nome de Jesus. É isso que nós queremos. Então, use a minha vida e fale conosco de uma forma sobrenatural. No nome de Jesus, oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar sobre um assunto hoje. Esse assunto, deixa eu só pegar aqui, saiu aqui sem querer. Cadê? Onde é que estava? Espera um pouquinho só, pessoal. Aqui. Esse assunto, ele vai falar sobre conhecendo o nosso inimigo. Nós sabemos que nós temos 3 adversários na nossa vida. E esses 3 adversários, eles fazem de tudo para nos separar de Deus. Eles fazem de tudo para nos tirar da presença do Senhor. Então é muito importante que você saiba que nesse mundo, quando nós chegamos nesse mundo, nós já temos esses 3 inimigos constituídos, tá? Que vai tentar nos tirar da presença de Deus. Tá? A igreja precisa compreender isso. Às vezes parece que as coisas estão tudo bem, às vezes parece que tudo vai dar certo, às vezes parece que nós não temos problema nenhum, mas é por engano, porque nós temos 3 inimigos, e esses 3 inimigos, eles vão fazer de tudo para nos separar da presença do Senhor. E nós, como cristãos, precisamos compreender esses inimigos, precisamos entender a dimensão desses inimigos, o poder bélico desses inimigos, saber o ponto fraco desses inimigos, saber o que nós podemos fazer para eliminar esses inimigos de uma vez por toda da nossa trajetória, da nossa história, da nossa vida. Tá? Então, o primeiro inimigo que eu posso falar nessa noite, que nós temos, se chama mundo. O mundo é o nosso terceiro maior inimigo. Então, nós entendemos que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E o mundo, ele não vai colaborar, ele não vai cooperar com a sua fé. Ele não vai te ajudar a afirmar a sua fé em Deus. O mundo, ele vai fazer de tudo para que você saia da presença de Deus. Tá? Então, esse é o terceiro maior inimigo que nós temos. O segundo maior inimigo que nós temos é o diabo. A Bíblia fala do diabo e a Bíblia deixa bem claro que o diabo é um inimigo sagaz. É um inimigo que sabe trabalhar. É um inimigo que tem um projeto. O projeto do diabo é que nós não encontremos com o Senhor. O projeto do diabo é que nós não sejamos levados para a glória. Ele estava lá e ele perdeu esse local, ele perdeu esse lugar, essa posição, e ele agora está com certeza no coração de que ele vai conseguir tirar o máximo de pessoas da glória do Senhor. E nós precisamos estar atentos com isso. É um adversário. Adversário é mais ou menos igual aquelas pessoas que entram num campo de futebol, por exemplo, para jogar uma partida de futebol e saber que o outro lado não vai colaborar para ele ganhar. Não vai colaborar. É um adversário. Ele vai fazer de tudo para que o outro perca. O diabo é o nosso adversário. Muitas pessoas têm feito pacto com o diabo. Sabe por quê? Porque elas entendem que elas não conseguem vencê-lo de tão forte que essas pessoas às vezes
imagina que o diabo é. Não que ele seja tão forte assim, mas ele tem um poder de engano muito forte. Ele tem um poder para levar as pessoas a praticarem as coisas erradas de uma forma muito forte. E ele usa esses argumentos, ele usa tudo isso para fazer com que as pessoas pequem diante do Senhor. Porém, ele é o segundo maior inimigo. E a Bíblia deixa bem claro que o diabo ele está ao nosso derredor. Ele não está ao nosso redor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. E esses anjos do Senhor, eles nos guardam, eles nos livram. Ana Rita, Deus abençoe a tua vida, tá? Seja bem-vindo. Então, os anjos do Senhor, a Bíblia diz que eles são ministradores de Deus, tá? Eles na verdade, no reino espiritual, eles são como se fossem nossos servos. Só que nós não podemos dar ordem a eles. Só quem pode dar ordem aos anjos é o próprio Senhor. Porém, eles estão a nosso serviço. Eles estão trabalhando para que nós possamos ter sucesso na vida. Tá? Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. A Bíblia fala, ele está ao nosso redor. Porém, o demônio, o diabo, está ao nosso derredor. Quando você lê na Bíblia que o Senhor Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, Satanás pediu a tua vida para se andar. E ele conclui, e eu deixei. Então, o que Jesus está discutindo para nós ali? Ele está dizendo assim, olha, o diabo não pode tocar na vida de um cristão se não houver uma permissão divina. É isso que Jesus está falando. Satanás não pode tocar na vida de um crente se não houver uma permissão divina. Primeiro Deus libera e depois Satanás toca. É assim que acontece. A Bíblia fala que quando ele chega no céu, Deus faz uma pergunta para ele, diz, onde você estava? Ele diz, eu estava por passear na terra, por rodear a terra e por passear nela. E Deus diz assim, porventura tem visto o meu servo Jó, homem temente e fiel igual a ele, na terra não há. E aí então Satanás começa a questionar Deus e dizer, ele é tudo isso porque o Senhor tem protegido, porque o Senhor tem guardado. Então, verdade é que para os cristãos existe uma proteção, existe um cuidado, existe um muro de fogo ao redor dos cristãos, que são os anjos do Senhor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles fazem de nós, eles são ministros de Deus e eles são labaredas de fogo. Então eles estão como um muro ao nosso redor e nós estamos protegidos. Porém, quando Satanás pede para se andar na vida de Jó, Deus deixa. E então acontece tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó. Da mesma forma que aconteceu na vida de Pedro. Porque houve uma permissão. Então o diabo não pode tocar em um crente, em um cristão, sem a permissão de Deus. Então ele é um inimigo poderoso? Ele é um inimigo forte? Não há dúvida nisso. Porém, entenda isso, ele não pode tocar na vida de um cristão se Deus não permitir que ele toque. Satanás não pode fazer isso. E você precisa entender isso nesta manhã, para que você possa ter sucesso. Por que eu estou falando isso? Porque na maioria das vezes, quando nós temos dificuldade, luta, nós sempre colocamos a culpa no diabo. E nós dizemos assim, olha, eu não venci isso por causa do diabo, eu não consegui aquilo por causa do diabo, porque o diabo se levantou, porque o diabo fez, porque o diabo não sei o quê. E a gente dá tanto poder para o diabo, poder esse que muitas vezes ele não tem, tá? Porque nós não compreendemos a dimensão dos nossos inimigos. Então nós precisamos entender que nós temos um mundo que é contra nós, nós temos o diabo que é contra nós, adversário ferrenho, porém ele só pode tocar em nós se houver uma permissão da parte de Deus. Amém, Jesus? Agora eu quero falar sobre o primeiro e maior inimigo nosso. O nosso primeiro e maior inimigo não é nada mais, nada menos que o nosso eu. O nosso eu é o maior inimigo que nós temos. E se você entender isso hoje, você vai começar a ter sucesso na sua vida cristã, na sua vida espiritual. Porque nós temos a mania de colocar culpa sempre nas pessoas pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas. E nós, colocando a culpa nas pessoas, nós muitas vezes chegamos e dizemos assim, olha, isso está acontecendo na minha vida por causa do fulano. Isso está acontecendo na minha vida por causa do ciclano. Isso está acontecendo na nossa vida por causa... Não, está acontecendo na tua vida por causa de você. Nós precisamos entender isso. A Bíblia fala de Adão e Eva, lá no Éden, que quando Deus deu a ordem a Adão para que ele não comesse do fruto. A ordem era essa, ele não podia comer do fruto.
Ele poderia comer da árvore da vida, mas a ciência do bem e do mal ele não poderia comer. No entanto, a Bíblia diz que a mulher foi lá, comeu do fruto, deu a ele e ele comeu. Mas ele sabia que não podia comer. Ele sabia porque existia uma lei dada direta de Deus para ele. No entanto, o que aconteceu? Ele chega para Deus e diz: a mulher que tu me deste comeu do fruto, me deu e eu comi. Então, nós temos muita facilidade de colocar a culpa nas pessoas quando nós falhamos. E o nosso, então, maior inimigo somos nós mesmos. Satanás só pode trabalhar na tua vida se você der espaço. Satanás só pode trabalhar na tua vida se você der legalidade. O diabo não pode trabalhar na vida de uma pessoa que não dá legalidade. E a Bíblia nos mostra como é que faz para mim vencer o meu terceiro maior inimigo. O terceiro maior inimigo se chama mundo. E como é que eu venço o mundo? A Bíblia diz que para mim vencer o mundo é a fé. O Senhor nos deu fé para vencer o mundo. Não há como você vencer o mundo se você não agir a fé. O mundo está dizendo que a direção agora é essa. Mas a Bíblia diz que a direção é outra. Então você precisa crer na Bíblia. Você precisa crer na palavra. Você precisa tomar posse da palavra de Deus, porque somente tomando posse da palavra de Deus, você vai vencer o mundo. Não há como você vencer o mundo sem a fé. Tá? Pessoas que não acreditam na palavra. E outra, não é uma fé comum, não é uma fé natural, e não é uma fé em qualquer coisa. Né? Eu lembro que no passado, muitos anos atrás, havia uma música, que era do Paralama do Sucesso, não lembro bem se é deles, mas eu lembro na época eu não era cristão, então eu ouvia essa música. E dizia assim: a arte de viver da fé só não se sabe fé em quê. Parece incrível. Mas o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo assim que as pessoas que dizem viver da fé não sabem muito bem direcionar isso, quer dizer, não sabem determinar de onde é que está estabelecida essa fé. É isso que ele está falando. E o mundo vive assim, o mundo não sabe no que está baseada a fé deles. O mundo vive de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Por quê? Porque eles não sabem em que a fé deles está estabelecida. Mas a palavra de Deus fala para nós que a nossa fé está estabelecida na Bíblia, na palavra, está estabelecida no caminho, está estabelecida em Cristo. E quando eu tenho uma fé estabelecida em Cristo, quando eu tenho uma fé estabelecida no caminho, que é o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, o verbo encarnado, o verbo vivo, o que ocorre? A partir daí, a minha fé ela tem uma ação no reino espiritual. Então, para você vencer o mundo, você precisa da fé. Você está passando por crise financeira? Hoje nós temos uma crise instalada no mundo, não é só no Brasil, é no mundo, através dessa pandemia. O mundo está passando por uma crise financeira. O mundo está passando por uma crise social. O mundo está passando por uma crise de identidade. O mundo está passando por uma crise moral. O mundo está passando por uma crise de ética. O mundo está passando por crises e crises e crises e crises. Como é que você faz para vencer o mundo? Palavra de Deus. Acreditar na palavra. Você precisa acreditar na palavra. Hoje tem milhões de pessoas na internet dizendo que a Bíblia é um livro mofado, antigo. Que a Bíblia é um livro ultrapassado. Que a Bíblia é um livro do passado. Querido, eu digo para você uma coisa e afirmo com todas as letras. A Bíblia, ela é muito atual. Ela é mais atual do que muitos manchetes de jornais que nós vemos aí hoje. Quando a Bíblia fala de coisas há praticamente 3.000 anos atrás, ela fala de coisas que estão acontecendo hoje na nossa cara. Então, somente quem não lê a Bíblia, tá? Só quem não lê a Bíblia é que vai poder falar essas besteiras. Porque quem lê a Bíblia sabe que a palavra de Deus ela é muito, muito, muito atual. Então, eu te desafio a ler a Bíblia. Eu te desafio a ler Provérbios. Eu te desafio a ler a Bíblia e não ser impactada pelas verdades apresentadas por ela, que até parece que ela foi escrita ontem, até parece que ela foi escrita hoje. Então, o grande desafio da fé é você crer na Bíblia. Se você crer na palavra de Deus, você vai vencer o mundo. Tá? Se você não crer na palavra de Deus, você vai se suicidar diante dos terrores que estão acontecendo nesse dia e vai aumentar. Nós precisamos entender que as coisas elas não vão melhorar daqui para frente. Elas vão ampliar, elas vão crescer cada dia mais. O terror, o desespero, a angústia, a amargura,
tudo isso vai ampliar, vai crescer. Porém, o grande desafio para mim e para você é crer na Bíblia. A Bíblia fala que tem um céu maravilhoso aguardando os cristãos. Jesus diz: eu vou preparar-vos lugar. E quando for e preparar-vos lugar, voltarei e levarei-vos para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar no arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja é uma forma que Deus criou para tirar o homem da grande tribulação. Então você precisa crer nisso. Quando você crê na palavra, você vence o mundo. Então o grande desafio para mim e para você, do nosso terceiro maior inimigo, o grande desafio é você crer na palavra. Creia na palavra de Deus. Tome posse da palavra de Deus. Viva com intensidade a palavra de Deus. Você está sendo desafiado nesses dias. Você está sendo acuado a crer na palavra. Você vai chegar numa situação em que você não vai ter como dizer não para a palavra. Ou você diz sim para a palavra, ou você morre. É essa a questão nossa. Nós estamos caminhando assim, para esse caminho. Então, conhece a palavra, toma posse da palavra, crê na palavra, e você então vencerá o mundo. Agora, como é que eu faço para vencer o diabo? Nós precisamos vencer o diabo. O diabo é um arqui-inimigo difícil, né? Um arqui-inimigo que tem as suas artimanhas, que sabe trabalhar, que sabe criar estratégias para nos pegar. O diabo tem criado cada estratégia para pegar os cristãos que a gente fica bobo de ver o que ele faz. Só quem é muito conhecedor da Bíblia, quem conhece a palavra, é que consegue ver as artimanhas que o diabo faz para pegar os cristãos. Entendeu? Porque tem crente que está tão adormecido, não conhece a Bíblia, está levando as coisas tanto assim no acho, né? Ah, eu acho, eu penso, é que hoje o mundo diz isso, as pessoas estão falando aquilo. Então, ele vai tanto nessa onda, né, do que está acontecendo, do que estão falando, que ele não atenta para a palavra de Deus. E dessa forma o inimigo pega. Dessa forma o inimigo pega. Então como é que eu faço para vencer o inimigo? A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Quer vencer o diabo? Sujeite a Deus. O que é sujeitar a Deus? Sujeitar a Deus é obedecer os princípios por ele estabelecidos. Sujeitar a Deus é você entender que a Bíblia manda e você obedece, né? Diz aí fora que quem manda quem pode e obedece quem tem juízo, tá? Deus pode, e ele fala na palavra, está falado. Não tem essa de você achar que isso aqui está certo, que não está certo. Não tem essa. Não tem essa. Quem manda é a palavra. Quem manda é Deus. Se ele falou, está falado. Você tem que apenas obedecer o que está escrito na palavra. Quando você entende isso, querido, você vence o diabo. Muitos cristãos que não vencem o diabo, não vencem porque não conseguem obedecer a palavra. Deus te desafia nessa manhã a obedecer a palavra. Para de ficar obedecendo o seu sentimento. Para de ficar obedecendo as suas vontades. Para de ficar obedecendo as pessoas que não servem a Deus. Existe um monte de pessoas que não servem a Deus, chega e coloca a regra para você, e você obedece essas pessoas, diga misericórdia. Você não pode obedecer às pessoas que não servem a Deus. Você tem que obedecer à palavra de Deus. Meu Deus, nós sabemos como que funciona isso. Você tem lá o seu pai e sua mãe, e você tem casas ao redor da sua casa, com os seus lares estabelecidos em alguns princípios. Então aquelas pessoas chegam e dizem: filho, faz isso, filha, faz aquilo. Só que essas pessoas, elas estão fazendo isso de acordo com o que o mundo acha que está certo. Mas você tem um regime na sua casa. Então o seu filho chega, ele vem lá da sua casa e fala: mãe, por que aqui em casa não é desse jeito? Porque lá na casa do fulano é assim, mãe. E aqui de casa é diferente. Por que aqui em casa não é igual à casa do fulano? O que você vai dizer para o teu filho? A casa do fulano é a casa do fulano. Mas a nossa casa é a nossa casa. E aqui a coisa é do meu jeito. Minha casa, minhas regras. É assim que você vai falar para os seus filhos. E quando Deus chega e faz isso para a gente fica reclamando com Deus, dizendo: mas lá no mundo é assim. Lá as pessoas estão fazendo isso. Lá as pessoas estão falando aquilo. Quer dizer, a gente quer colocar regra na nossa casa segundo os nossos conceitos e convicções,
Só que quando Deus chega e coloca as regras dele na nossa vida, nós não aceitamos. Então, nós precisamos decidir, tá entendendo? Não andar segundo o curso do mundo, mas andar segundo o curso estabelecido por Deus. Porque se você quer vencer o diabo, querido, você tem que sujeitar a Deus. Não há como você vencer o diabo sujeitando o diabo. Não tem como você vencer o diabo sujeitando a si próprio, a sua carne. Não tem como. Para você vencer o diabo, você vai ter que sujeitar a Deus. Funciona mais ou menos assim, ó. O diabo, ele é maior do que nós em essência. Nós somos homens. Satanás é um espírito. Por aí ele já tem vantagem. Quando o Raul Seixas fez aquela música, Eu Nasci há 6.000 anos atrás, na verdade, aquilo ali era o próprio Satanás falando na boca dele. E Satanás começa a dizer o que ele viu acontecer durante as eras. Tá? Então é claro que o diabo, ele é um espírito. E como espírito, ele não morre. Tá? Ele vai ser cerceado, ele vai ser preso, ele vai ser lançado, mas morrer ele não morre. Então nós precisamos ter essa noção. O diabo, como espírito, ele não morre. Por isso, em essência, ele é maior do que nós. Porém, em essência, Deus é maior do que ele. Olha que coisa engraçada. Nós precisamos atentar. Quando você se sujeita a Deus, a guerra de Satanás não é com você, é com Deus. Mas quando você não sujeita a Deus, a guerra de Satanás é diretamente contra você. E quem consegue vencer um espírito? Me diga. Quem? A Bíblia diz que estava guerreando sobre o corpo de Moisés. E o anjo, olha só, o anjo não ousou levantar a palavra contra Satanás. Ele diz, o Senhor te repreenda. Sabe por que ele disse isso? Porque em essência, o anjo era menor do que o diabo. O diabo era um querubim, e o anjo não era um querubim. Entendeu? O anjo era um serafim. Então ele teve que abaixar a bola e dizer assim, eu estou guardado debaixo das mãos do Senhor. E é Deus que vai me dar vitória sobre você, Satanás. E o homem muitas vezes não entende isso. Ele quer enfrentar Satanás na cara, ele quer enfrentar Satanás com rituais, ele quer enfrentar Satanás com patuá, com poção mágica. Não existe. Para você vencer o diabo, a única maneira de você vencer o diabo é você sujeitando, pois, a Deus. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz que Jesus, lá no deserto, ele foi tentado por Satanás. E o Satanás se apresenta para ele e diz assim, olha, se tu és o Filho de Deus, então faça com que essas pedras transformem em pães e sacia a sua fome. E Jesus chega e diz para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo para ele? Jesus está dizendo para Satanás, olha aqui, Satanás, o que vale na minha vida é a palavra. O que vale na minha vida é o que Deus manda. Foi isso que Jesus falou para Satanás. E a Bíblia diz que Satanás se retirou dele. Todas as vezes que nós nos levantamos na palavra de Deus, Satanás corre de nós. Porque quando você se esconde debaixo da palavra, o que acontece? É porque você está disposto a obedecer a palavra. Então, Satanás não pode tocar. Satanás não pode agir na vida de alguém que está debaixo da palavra. Quando você sai da palavra, você está exposto. Quando você sai da palavra, você está à mercê da sorte. E aí Satanás tem o poder para poder entrar na sua vida. Então, você quer vencer o diabo? Para de ficar dando crédito para o diabo. O diabo está lá em casa. Tem pessoas que dizem, eu vi o diabo dentro da minha casa. Eu vi isso, eu vi aquilo. Para! Pelo amor de Deus, para. Para de fazer isso. O diabo não pode entrar na sua casa se a tua casa estiver ungida. O diabo não pode entrar na tua vida se a tua vida estiver guardada e protegida pela palavra. Amém? É isso que a Bíblia diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, como é que você vence o diabo? Você vence o diabo sujeitando a Deus. Agora, primeiro maior inimigo. Já que o diabo é o segundo maior inimigo, então nós temos o primeiro maior inimigo. E o primeiro maior inimigo é o eu. Está entendendo? E eu digo para você agora, está aí uma coisa que você precisa saber, que é maior do que o diabo. O eu, na destruição da nossa vida, ele é maior do que o diabo. E eu gosto sempre de falar isso. Como é que você classifica o maior inimigo seu? Como é que você classifica? Como é que eu posso identificar que o eu é o meu maior inimigo? Primeiro, o potencial do teu inimigo só tem validade na tua vida de destruição, dependendo da geografia, dependendo da aproximação, de quanto perto está esse inimigo. É isso que eu quero que você entenda.
Imagine bem que você tem um inimigo e esse inimigo mora na Europa. E esse inimigo então entra na rede social e diz que vai te matar, ele diz que vai te destruir, ele diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo na tua vida. Porém, ele mora na Europa. E você sabe que para aquele inimigo sair, para vir te pegar, ele vai ter que sair da Europa, ele vai ter que pegar um voo, ele vai ter que fazer um agendamento, ele vai ter que entrar no hotel, ele vai ter, enfim, vai ter uma logística monstruosa para ele se aproximar de você. Então, imagine que esse inimigo seja um terrorista, só que você sabe dos passos dele, você sabe da trajetória dele, você sabe como é que ele vai usar de todas as logísticas para chegar, para te aproximar de você, tá? E ele tem muito armamento, ele tem muita coisa, e o projeto dele agora é te matar, mas porém, ele mora na Europa. Então você pensa, puxa, até esse camarada chegar aqui, eu já me safei. E você fica de olho, você fica pesquisando, sabendo quais são os passos que ele está dando, né? Através ali das suas pesquisas, ali através enfim, de pessoas que você coloca para poder monitorar os passos dessa pessoa, desse inimigo. Enfim, você acaba, quando você percebe que ele está chegando aqui no Brasil, você pega um voo e vai para a Europa. Pronto, você está livre. Por quê? Porque agora ele está no Brasil e você está na Europa. Então, eu classifico o inimigo assim. O teu maior inimigo não é aquele que está na Europa. O maior inimigo seu é aquele que está próximo de você. Aí você tem um inimigo que, de repente, você mexeu lá com ele, deu problema, ele ficou com raiva de você, agora ele colocou no coração te matar, só que você não sabe que ele quer te matar. E ele mora do lado da sua casa. E ele não tem armamento bélico pesado, mas ele tem uma faca. Então o que vai acontecer? Lembra do Bolsonaro? O presidente Bolsonaro estava ali no meio de todo mundo monitorando todo mundo, mas alguém chega com uma faca e consegue atingir o nosso presidente. Por quê? Porque ninguém imaginava que ele fosse inimigo e ninguém imaginava que ele estava armado, porque era algo tão pequeno em relação aos armamentos que as pessoas usam, e dessa forma ele conseguiu atingir o presidente. Então, como é que eu classifico o inimigo? Não é pelo armamento, eu classifico o inimigo pela aproximação. Então, você entenda bem, por que o eu é o maior inimigo? Porque ele está dentro de nós. Olha que coisa engraçada. O inimigo maior é o eu, porque ele está dentro de nós. Satanás, ele está ao nosso derredor. O mundo está ainda depois de Satanás ainda. Né? Terceiro é o mundo, depois é o diabo que está ao derredor, aí depois é o eu. Então o eu está dentro de nós. E é esse que você tem que tomar muito cuidado. E só existe uma forma de você vencer o eu. A Bíblia diz, Jesus diz, todo aquele que quiser ser meu discípulo, olha o que ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como é que você vence o eu? É engraçado que nós lemos esse texto da palavra do Senhor, que diz que nós devemos seguir a Jesus, e achamos que seguir a Jesus é pegar, tomar a cruz e ficar andando em círculo, a vida toda com a cruz. Não. Nós precisamos tomar a nossa cruz e nós precisamos ir aonde Jesus foi. Aonde Jesus foi com a cruz? A Bíblia diz, quando chegou no Monte da Caveira, ou no Monte Gólgota, ali então ele foi crucificado. Nós precisamos entender que o eu tem que ser crucificado. Enquanto o eu estiver em evidência, enquanto o eu estiver mandando, enquanto o eu estiver dando regras, enquanto o eu estiver dando ordens, entenda bem, você tem um inimigo terrível na sua vida. E você não terá êxito na vida espiritual. Você não terá sucesso na vida espiritual enquanto o eu estiver vivo. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. No passado, a Igreja Católica dizia que era o bom ladrão e o mau ladrão. Eu não sei se existe bom ladrão e mau ladrão. Na minha concepção, todos os ladrões são terríveis. E eu acredito que seja a concepção bíblica e também a concepção divina. Não existe bom ladrão e mau ladrão. Ou você é bom ou você é mau, diz a Bíblia. E na essência humana, Jesus diz assim que todo homem é mau. Não existe um bom. Ele mesmo fala quando chega nele e disse, quando o rapaz chega nele e disse, bom mestre, ele disse, bom? Só existe um bom, e esse bom é Deus. O que ele quer dizer? Ele está dizendo, eu sou Deus, é por isso que eu sou bom. Jesus está dizendo isso. Mas o homem, todos eles são maus. Então, os dois ladrões, um da direita e outro da esquerda, eles chegam para Jesus,
Entenda bem, o ladrão diz assim: tu não és o filho de Deus? Então desce da cruz e salva você e salva nós também. Olha isso. Muitas vezes as pessoas não percebem o que significa isso. Sabe o que significa isso? Significa que no processo de você vencer o teu maior inimigo, você pode ser roubado. E muitos cristãos estão sendo roubados, porque na hora que eles estão pendurados na cruz, dizendo: agora eu quero Deus, agora eu quero viver o princípio, agora eu quero crucificar a minha carne, agora eu quero fazer a vontade do Senhor, a mente dele chega e diz: puxa, mas você não é o tal? Puxa, mas você não é o fulano de tal? Você vai deixar isso quieto? Você não é o ciclano? Você não é o beltrano? Você não é o cara que até esse dia atrás era o traficante da rua, que falava e dizia, e agora você está aqui nessa cruz crucificada e você vai... As pessoas estão cuspindo em você, as pessoas estão falando mal de você, as pessoas estão se levantando contra você, e você vai deixar isso quieto? Se eu fosse você, eu desceria dessa cruz. Olha que convite maligno, olha que convite maldito. E muitos cristãos, no momento em que está quase vencendo, na cruz do Calvário, o seu eu, eles ouvem a voz do ladrão, que é Satanás. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então Satanás te arranca da cruz. Satanás te rouba do propósito quando ele sugestiona para o seu eu. É engraçado que a Bíblia diz que os anjos estão ao redor, mas Satanás está ao derredor. É aí que acontece o perigo. Ele não pode te atacar fisicamente, mas ele pode sugestionar coisas para a tua mente. Ele pode dizer: olha, você viu o que aconteceu? Olha, você está vendo o que estão falando? Olha, você está vendo o que as pessoas estão fazendo contra você? E ele vai sugestionando coisas, e você está ali na cruz dizendo: não quero saber, eu quero agora dar um fim no meu eu, e eu quero vencer o meu maior inimigo. Mas Satanás, ele começa ao derredor, ele começa a sugestionar e dizer para você: se eu fosse você lembra como é que você era lá atrás? Você lembra como é que você era no passado? Você lembra? Se eu fosse você, eu desceria dessa cruz e resolveria essa parada agora. E muitas pessoas, no afã de resolver as questões da sua forma, do seu jeito, elas saem da cruz, elas saem do propósito. Sair da cruz é sair do propósito. Sair da cruz é deixar o processo no meio do caminho. Se Jesus tivesse descido da cruz, ele não teria morrido. E se ele não tivesse morrido, ele não teria salvado o mundo. E se ele não tivesse morrido, ele não ressuscitaria ao terceiro dia. E se ele não ressurgisse ao terceiro dia, ele não voltaria ao Pai e assentaria à destra de Deus. Então, entenda isso. Se você deixar o processo no meio, Deus não tem como trabalhar através da sua vida. Deus não tem como usar a sua vida. Deus não tem como fazer coisas grandes através da sua vida. E o grande desafio para mim e para você hoje é vencer o nosso maior inimigo. E eu comecei do terceiro para o segundo para o primeiro. Mas agora eu quero te dizer que quando você vence o teu primeiro maior inimigo, Satanás passa a ser um nada na sua vida. Quando você vence o seu maior inimigo, o mundo passa a ser um nada na sua vida. A grande dificuldade que as pessoas têm de vencer o mundo é porque elas estão indo lá no mundo tentando vencer. Não precisa ir no mundo vencer o mundo. Você não precisa ir no mundo. Você não precisa provar para o mundo que você agora é um crente. Você não precisa provar para o mundo que agora você mudou. Porque você nunca vai conseguir provar para as pessoas que você mudou. Você nunca vai conseguir agradar a todo mundo. Você nunca vai conseguir. Então não vá lá no mundo tentando dizer para elas que você mudou, que você deixou de ser. Não adianta você tentar esfregar a cara do diabo no chão e dizer: ah, que Satanás, porque eu isso, porque eu aquilo. Não adianta. Tá? A nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é quando você for para a cruz, Satanás não tem mais poder sobre a tua vida. Quando você for para a cruz, o mundo não tem mais poder sobre a tua vida. Então você não precisa se preocupar com esses dois maiores inimigos.
quando você vencer o eu, quando você vencer o ego, quando você vencer as ilusões, as vaidades desse mundo. Quando você vencer os desejos carnais que está dentro de nós. Quando você vencer a arrogância, a prepotência. Quando você vencer o orgulho, a soberba. Quando você vencer isso na cruz do Calvário, nada mais resta. Tá? Os teus inimigos não terão mais como agir. A Bíblia diz que nos últimos dias levantarão homens amantes de si mesmo, egoístas, orgulhosos, presunçosos, arrogantes, homens que vão dar mais valor nas coisas das trevas, da terra, do que nas coisas de Deus. E é o que estamos vendo hoje. Por que Satanás está reinante? Por que o reino das trevas está crescente? Porque o coração dos homens estão mais vivos do que nunca. Estão abertos a todo tipo de experiências malignas. Homens invocando os demônios. Pessoas provando drogas diferentes a cada dia. Com experiências que saem da psique humana e entra na área espiritual. As pessoas começam a ter experiências satânicas através das drogas. Tá? O coração do homem está aberto a essas experiências. Mas se você matar o eu na cruz do Calvário, não haverá nada para Satanás agir. Não haverá espaço para ele entrar. Então, nós não precisamos nos preocupar com o diabo. Nós não precisamos nos preocupar com o mundo. Se preocupe em levar o teu eu para a cruz. Se preocupe em colocar o teu eu na cruz. E quando você estiver na cruz, não ouça a voz do ladrão. Não ouça a voz do diabo. Deixa Deus terminar o processo. Deixa Deus realizar a obra. Deixa Deus fazer aquilo que Ele precisa fazer. Uma certa feita, muitos anos atrás, Deus me deu uma palavra. E essa palavra falava sobre a construção do templo, do tabernáculo divino. Na construção do tabernáculo, havia várias peças no tabernáculo. Não vou falar aqui as peças, até porque para tratar um assunto desse tem que estar com o material aqui na mão, porque são tantos detalhes que se você falar sem, você pode cometer um erro. Mas existe uma peça no tabernáculo que ela se chama candelabro. Lembra bem dessa palavra, candelabro. Ou então, tem outros nomes também, além do candelabro. Não vou lembrar aqui agora, porque não estava no script falar sobre isso. Esse candelabro, ele era feito de ouro, batido, de uma peça só. E a função do candelabro era iluminar o lugar santo. O lugar santo era iluminado pelo candelabro. Ele era feito, batido de ouro, de uma peça só. Um dia eu meditando sobre isso, Deus falou para mim assim, você sabe o que significa essa peça hoje? Deus falou para mim, sabe o que significa essa peça hoje? Essa peça hoje significa o cristão que já foi trabalhado por Deus, que já foi trabalhado por mim. Entenda isso. Nós estamos no templo. Nós estamos no lugar santo. Olha só, nós estamos no lugar santo. Tá? Só que no lugar santo nós precisamos iluminar. Nós não estamos ainda no Santíssimo. O Santíssimo vai ser quando nós somos arrebatados. Aí nós vamos estar para sempre com o Senhor. Porém, no momento nós estamos no lugar santo. E estando no lugar santo, nós precisamos iluminar. Jesus Cristo ele fala sobre que nós somos a luz do mundo. Olha só, ele diz, vós sois a luz do mundo. E se a luz não brilhar, querido, o que vai acontecer? Ele diz, você não pega, não acende uma lâmpada e coloca debaixo do alqueire ou debaixo da cama. Mas pelo contrário, ela é colocada no alto para que ilumine toda a casa. Então funciona mais ou menos assim. Nós somos o candelabro que fomos feitos de uma peça de ouro batida, tá entendendo? Para que tenha a função de iluminar. Só que é um processo. E esse processo, ele vai doer. Por quê? Porque o ouro é algo precioso. Eu quero dizer para você, você é uma pessoa preciosa. Nós somos preciosos para Deus. Só que, para cumprir a função que Deus estabeleceu para nós cumprirmos, nós vamos precisar se transformar numa peça. E essa peça tem um processo. E o processo é doloroso, porque não é um ouro derretido e fundido, é um ouro batido. Então imagine você pega uma peça de ouro, coloca numa forma e você bate até ela tomar a forma da forma.
E é isso que Deus está fazendo comigo e contigo. Quando Ele diz, o teu eu precisa ir para a cruz. O teu eu precisa ser morto. Porque você vai precisar brilhar. Você vai precisar ser colocado num lugar de destaque. Se o teu eu não morrer, a hora que você começar a brilhar, você vai trazer a glória para si. E a glória não é nossa, a glória é do Senhor. E eu não posso tomar a glória de Deus para mim. Então, para mim não tem problema de trazer a glória para mim, eu preciso terminar o processo de tomar a forma da forma, a forma da forma. A forma é Cristo. Ele recebeu, ele foi batido, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi despido, ele foi machucado. Ele é a forma, tá? E nós precisamos entender que nós somos algo precioso, nós somos como o ouro que estamos sendo colocados na forma. Quer dizer, tudo que ele passou, é provável que nós também passemos em um outro nível, mas nós também iremos passar num nível menor, no nível do nosso mundo, no nível da nossa realidade, mas nós vamos passar. E Deus disse, você precisa terminar esse processo. Por quê? Porque quando esse processo terminar, você vai ser colocado num lugar alto e você vai iluminar a casa. O que casa é essa? A casa que ele diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então existe uma casa para iluminar. Não é um templo, 4 paredes. E nós sabemos disso. Nós precisamos entender. Deus não está preocupado com o templo, 4 paredes. Porque ele mesmo disse, eu sou Deus. Se eu habito na extremidade do céu, que homem faria um templo para mim? Então não é a igreja, as 4 paredes. É claro que lá nós seremos bênçãos, vamos ser usados por Deus, vamos ajudar na comunidade, vamos ajudar as pessoas, mas não é esse o projeto final. O projeto final é iluminar a casa de Deus, que é a segunda casa, que é o corpo de Cristo, que é a essência divina na terra. Então nós estamos sendo batidos para isso. Mas muitas vezes, no meio do processo, a gente chega para Deus e diz, Pai, eu não estou aguentando mais. Pai, eu não quero mais isso. E a gente, então, simplesmente sai fora do processo. A gente deixa o processo. E Deus, então, tem que parar tudo na nossa vida. E muitas vezes a pessoa não entende por que a vida dela está travada. Por que ela não consegue prosperar? Por que Deus não fala mais com ela? Porque ela não sente, não ouve mais a voz de Deus, não sente a presença de Deus. Porque ela parou o processo. É como alguém estivesse na cruz e ela dissesse assim, não, vamos deixar a morte para amanhã. E vamos sair um pouco. Vou tomar um ar. Vou descansar um pouquinho. Vou ali tomar um refrigerante, tomar um sorvete. Aí depois, quando eu divertir mais um pouco, eu volto para a cruz novamente. E ela para o processo no meio. E não há como Deus terminar a obra. Então o grande desafio nosso não são as pessoas. O nosso grande desafio não é o que as pessoas nos fazem de mal. Pelo contrário, se ainda te dói, é porque você está vivo. É porque o teu eu ainda está vivo. Se alguma coisa que as pessoas te fazem dói, é porque você ainda está vivo. Quando você vê um morto, você pode beliscar ele lá. Você pode pegar uma agulha e furar ele ali. Ele não vai sentir nada. Ele não vai dizer, está doendo, porque ele está morto. Então nós precisamos entender isso, que como ser humano, como homem de Deus, nós precisamos morrer na cruz. O que é morrer na cruz? É abrir mão das nossas vontades, é abrir mão dos nossos desejos. E todos os outros desejos, eles vão cair por terra quando nós abrimos mão. Tem pessoas que dizem, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de ficar olhando isso, olhando aquilo, eu não consigo parar de ficar olhando pornografia, eu não consigo parar, porque o teu eu está vivo. Porque enquanto o teu eu estiver vivo, você não vai ter sucesso. Mas quando ele for para a cruz, e quando ele for crucificado na cruz, e quando Deus terminar o processo, e você se tornar aquela bela peça de ouro batido, aí Deus vai pegar e vai colocar você no pedestal. E Deus vai dizer, agora você vai iluminar a minha casa. Agora você vai iluminar o meu lugar santo. Porque aonde você for, haverá luz. Aonde você for, haverá santidade. Aonde você estiver, as pessoas vão te respeitar, não por aquilo que você fala, mas por aquilo que você é. Porque é a essência que fala. Não são as vozes. As vozes não falam.
Porque às vezes as pessoas falam uma coisa com a boca, mas o coração dela fala outra. Ela fala uma coisa com a boca, mas ela age, as obras delas são diferentes. Então, não são as palavras da boca que diz ou que fala. O que fala são as ações. Entendeu? Nós só vamos poder ter ações efetivas quando nós formos uma peça formada depois do processo. E muitas vezes nós abrimos mão do processo. Muitas vezes nós ouvimos a voz do ladrão na cruz e diz, desce da cruz. E a gente encerra o processo. Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã. Deus te levantou para vencer a si mesmo. Será que você vai poder levantar diante de Deus hoje e dizer, Pai, sei lá, fazer um mapeamento na sua vida e dizer, olha, aqui está errado. Aqui não está certo na minha vida. Eu preciso colocar em ordem minha casa. Eu preciso resolver algumas questões que estão pendentes na minha alma. Eu preciso trabalhar, entrar naquele quartinho sujo e fazer uma limpeza. Eu preciso arrumar a minha casa, sabe por quê? Porque o que Deus tem para mim é algo muito grande. Deus tem algo muito grande para nós, querido. Isso não está ligado ao número de pessoas que nos seguem, ou o tanto de dinheiro que nós temos, ou se a nossa casa é a mais linda, se o nosso carro é o melhor. Isso está tudo baboseira, isso está tudo picuinha. O que Deus tem para nossas vidas está muito além de tudo isso. Eu, quando penso na glória eterna, a Bíblia diz que nós vamos andar em ruas de ouro. A Bíblia diz que nós vamos tocar em muro de cristal, de jaspe. O que é isso, meu Deus? Quando o homem que gosta tanto de ficar fazer cálculos e dizer, eu tenho tanto, eu fiz tanto, eu isso, aquilo. Quando você chega no céu, você olha para Nova Jerusalém, você olha para a estrutura espiritual daquilo ali, a riqueza que é aquilo ali, você não tem noção do que é aquilo. Então, esse mundo não é nada. As coisas desse mundo não são nada. Para nós ficarmos perdendo tempo com essas coisinhas, com essas picuinhas. E o que é mais importante, nós muitas vezes deixamos de lado. Jesus Cristo chama a atenção dos fariseus, ele diz para os fariseus assim, olha, vocês têm um problema muito sério. Sabe qual que é o problema de vocês? É que vocês estão coando um mosquito, mas vocês estão engolindo um camelo. Muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos nos preocupando com o mosquito. Mas o camelo está passando a nossa garganta seca. Por quê? Porque nós estamos preocupando com coisas irrelevantes. Quando, na verdade, nós devemos nos preocupar com o nosso eu. Nós não fomos levantados para ficar fiscalizando a vida de ninguém. Nós não fomos chamados para ficar apontando o dedo para ninguém. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para ser juiz de ninguém. Nós somos chamados para colocar a nossa vida no altar. Nós somos chamados para colocar o nosso ego na cruz. A nossa alma na cruz. E aí, quando o processo terminar, aí nós vamos brilhar. Porque Deus vai nos usar de uma forma sobrenatural. Alguém pode dizer, pastor, quando é que esse processo vai terminar? Eu digo para você quando é que vai terminar. No dia em que a trombeta tocar e que nós formos levantados dessa terra. Até lá, nós estamos num processo de morte de cruz. É por isso que você não pode descer da cruz. Jesus ficou ali algumas horas, mas nós vamos ficar até o dia do arrebatamento. Então você não pode, de maneira nenhuma, descer da cruz. Você tem que continuar agonizando na cruz e olhando para você e para as suas dores, olhando para você e para o seu sofrimento de abrir mão das coisas dessa terra e nunca ficar olhando para os lados. Porque se você ficar olhando para os lados, o diabo vai levantar um ladrão e ele vai dizer para você, se eu fosse você, eu desceria daí. E quando você desce da cruz, você automaticamente perde a guerra, você perde a bênção, você perde a vitória. E não é isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores. Que essa palavra de Deus nesse domingo fale profundamente no seu coração e que você possa ser desafiado a mudar o seu histórico espiritual. Se você anda mais preocupado com o vírus do que com Deus, você tem um problema. Você tem um problema muito sério. Se você está mais preocupado com as informações e as desinformações que são apresentadas pela televisão nesses dias, está na hora de você desligar a sua televisão e se ligar na palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, vai ler a Bíblia.
vai orar, vai assistir mensagens no YouTube, no Facebook, porque hoje, se tem uma coisa que as pessoas não podem reclamar hoje, é sobre ouvir a palavra de Deus, porque está todo mundo pregando. Está todo mundo pregando. Pessoas que nunca tiveram acesso às redes sociais para transmitir uma palavra estão pregando. Então, você não tem desculpa. Você tem muito recurso hoje para você parar de ficar ouvindo essas mensagens satânicas dizendo que o vírus matou esse, matou aquele, matou aquele outro. Começa a ouvir que Jesus deu vida para esse, deu vida para aquele, deu vida para aquele outro. E essa é a grande chamada para você vencer o ego. Amém, Jesus? Deus te levantou para ser mais do que vencedor. A Bíblia diz, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E que nessa manhã, nesse dia, Deus te levante na terra e te faça mais do que vencedor. Porque a grande chamada, minha e tua, é para que nós venhamos brilhar na terra. Deus, ao terminar o processo, nos colocará por cima. Deus, ao terminar o processo, vai colocar a nossa lâmpada para iluminar a casa. Porque a glória da segunda casa é muito maior, ou será muito maior do que a da primeira. Deus te levantou para isso. Então, no nome de Jesus, que você seja abençoado. Eu quero, nesse momento, orar por você. Quero orar pelo seu coração. Quero orar pela sua vida. Quero orar para que Deus possa restaurar a tua fé. Muitos perderam a fé. Mas Deus quer levantar a tua fé hoje. Amém, Jesus? Então, eu queria que você fechasse os teus olhos agora e nós vamos orar nesse instante. Que Deus possa falar poderosamente a cada dia mais na sua vida, trazendo sobre você a bênção, a vitória, porque Deus tem coisas grandes para nós. Amém? Feche os olhos. Vamos orar. Glória a Deus. Oh, aleluia, Pai. Pai Santo, Pai querido, no nome do Teu Filho amado Jesus, queremos louvar o Senhor nesta hora. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado a Deus, porque entendemos que fomos chamados para vivermos na Sua presença. Muitos têm se desviado nesses dias. Muitos têm deixado a Sua presença. Né? Muitos, ó Deus amado, não têm observado os Seus princípios. Muitos têm descido da cruz. Muitos não têm terminado o processo. Mas eu creio que essas pessoas que desceram da cruz, elas poderão subir novamente. Elas deixarão ou se permitirão ser mortas na cruz hoje. O ego, a vontade, os desejos carnais serão destruídos na cruz. E o Senhor então há de terminar o processo que o Senhor tem na vida dessas pessoas. O Senhor então vai usá-las de uma forma sobrenatural. O Senhor há de colocá-las, meu Pai, em um pedestal nesses dias, e elas vão iluminar toda a casa. Elas vão ser referência de sacerdote, sacerdotisa. Eles serão referência ao meu Pai da grandeza, do poder, do amor do Senhor. Elas serão referência, ó Deus querido, do Teu Espírito Santo, porque elas serão como tochas vivas, labaredas de fogo constituídas pelo Senhor para mudar essa geração. Então ajuda os Teus filhos, Pai. Eu oro por eles agora e declaro sobre eles a bênção. Sei que muitas pessoas que não assistiram essa live agora estarão assistindo elas depois. E eu peço que o Senhor esteja entrando com providência na vida dessas pessoas e ajuda com que elas venham assistir e aprender essa palavra e tomar posse. No nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém? Querido, Deus abençoe a tua vida. Quero agradecer a Deus pela vida do Aguinaldo. Entrou agora, né, Aguinaldo? Também o Edson, o pastor Edson Isidoro. Deus abençoe, querido. A Bazinha lá, amiga da Sandra. Deus te abençoe, Bar. Quem mais? A Belle Oliveira. Deus abençoe, Belle. Glória a Jesus. Wagner, pastor Wagner Ferreira. Deus abençoe, meu queridão. Quero ver você aqui na igreja uma hora dessa para transmitir a palavra, viu? Sabe que nós estamos aí juntos. Também o Avivamento Renovado aqui é o pastor Rafael, né? Pastor Rafael, Deus abençoe a tua vida. Angelita, Deus abençoe, filho. Você atrás eu acompanhei uma live da Angelita e Deus está usando ela. Deixa Deus te usar, viu, Angelita? Deus continua te usando. O Edmar também, Deus abençoe a tua vida, Edmar. A Néia, do Marquinho. A Ana Rita, Deus abençoe a Ana Rita. A Catiúça também. Deus abençoe a todos vocês, tá? O Wilson Reis, Deus abençoe todos vocês. A Sandy, Deus abençoe. O Ivo, que sempre está com a gente, né? O Ivo não falta. Todas as lives ele está junto com a gente. Ivo, quero ver você na igreja um dia desse daí, tá?
Deus abençoe, pessoal. Que Deus possa operar grandemente na vida de vocês. Que vocês possam crescer na presença do Senhor. Dar liberdade para o Espírito. Tá? Nós estamos nos melhores dias mesmo. E a gente sabe, Jesus diz assim, olha, quando vocês verem todas essas coisas acontecendo, levantai os vossos olhos para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Então, se alegre, querido, se alegre, alegrai-vos nesses dias. Tem uma hora que o crente tem que ficar alegre agora, porque quanto mais a coisa aperta lá fora, mais está mostrando que Jesus está voltando, tá ok? Então, fortaleça o teu coração em Cristo, fortaleça o teu coração na palavra e se alegre. Amém, Jesus? A gente tem que andar radiante agora. Agora chegou a hora, né, da gente ver as profecias bíblicas se cumprindo aí, assim, olho nu. Então, agradeça a Deus por isso. Amém? Deus abençoe, fique na paz, que Deus possa honrar a tua casa. Mães, Deus abençoe todas as mães, que Deus possa prosperar a vida de vocês. Hoje nós temos Santa Ceia na igreja, tá? Queria ver vocês lá hoje tomando a Santa Ceia com a gente. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.